aqui para a operação do Brasil. É o primeiro webinar que nós fazemos desde as nossas instalações aqui no escritório de São Paulo. Eu gostaria também de agradecer a presença, em particular, da Suzana, uma das nossas colaboradoras, líderes aqui da área de inovação, e em especial do Daniel Companho, que é um dos líderes da área de inovação da Serasa Experian, um cliente com o qual nós temos tido uma grata satisfação de trabalhar nos últimos anos. Bom, no dia de hoje nós vamos trabalhar o tema e discutir com vocês a questão da inovação aberta, crowdsourcing, desafios e oportunidades. Para isso, nós dividimos a apresentação em 3 partes. Na parte inicial, a Suzana irá dar uma visão ampla do que significa ter parceiros, porque no final das contas, falar de Open Innovation Crowdsourcing vai muito além de simplesmente receber ideias e implementá-las, mas, enfim, significa a visão estratégica, processos, modelos, uma série de detalhes para fazer com que esse tipo de iniciativa realmente tenha sucesso. E a Suzana tem, ao longo dos anos, trabalhado bastante com esse tema em nossos clientes, conceitualmente e até na academia também. Na sequência, eu vou falar um pouquinho, de maneira mais específica, sobre a inovação 2.0, trazendo quais são os modelos de negócio e quais são as oportunidades existentes para utilizar o web para facilitar os mecanismos de crowdsourcing e inovação aberta. E, finalmente, nós vamos terminar a apresentação com o case da Serasa, a Experian, apresentado pelo Daniel. Bom, esse é mais um. E no final, evidentemente, vamos reservar uns 10 a 15 minutos para perguntas e respostas dos participantes. Bom, mais uma vez agradeço a presença de todos e agora vou fazer uma breve introdução da Globant, para quem não nos conhece, aqui no Brasil ainda. Bom, a Globant, enfim, é uma empresa que já tem 10 anos. Bom, antes de mais nada, desculpe as fotos dos palestrantes, embora vocês vão nos ver ao vivo aqui. Bom, quem somos? Somos, enfim, quase 3.000 pessoas espalhadas aí, principalmente pela América Latina e Estados Unidos, divididos entre Argentina, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos e Brasil. Uma empresa que vem crescendo de forma exponencial, cerca de 40% ao ano, trabalhando em áreas de ponta, desenvolvimento e tecnologia para audiências, desenvolvendo softwares inovadores para audiências de massa. E essa abordagem, a gente acredita que é uma abordagem bastante diferenciada no mercado, porque apesar da escala e crescimento assustador da empresa, o que a empresa vem conseguindo é trazer inovação, desenho, arte para o ambiente digital. Só que tudo isso com grande escala e com engenharia de ponta. Isso em parte porque boa parte dos nossos clientes são clientes que têm audiências no mundo todo. Significa que você tem que ter altíssimo nível de sofisticação na sua usabilidade, no seu UX, na User Experience, e também na escalabilidade das soluções de engenharia. Em particular, a gente gosta de, o que a gente gosta de dizer, que a gente trabalha no front-end, onde os usuários têm, de fato, experiência com software, seja no mundo externo às empresas, seja no mundo interno. E aí a gente trabalha, em particular, com bastante mobilidade, esse é um dos principais áreas de atuação da empresa, com os conceitos de Open Innovation, que é um dos conceitos que a gente vai estar trabalhando aqui, Game Dynamics, não apenas desenvolvendo games para a indústria de entretenimento, mas o que a gente chama também Serious Games para as indústrias que têm utilizado games nas mais variadas utilizações, seja para educação, seja para treinamento, seja para marketing. A outra alavanca da empresa é tudo que tem a ver com social. As nossas soluções e a própria empresa funcionam com uso intensivo de mecanismos de social e, como eu já falei no início, UX, usabilidade. A gente acredita que o software, independente de se seja aplicação interna, externa, para grande escala, pequena escala, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser bonito. De forma bastante clara, se nós estamos organizados em estúdios. Isso, dado o crescimento da empresa e a necessidade de especialização, nós temos hoje 8 estúdios de tecnologia e um estúdio de consultoria. O estúdio de consultoria que é o foco da discussão de hoje,
trabalha muito com questões de gestão do conhecimento, gestão de inovação e gestão de stakeholders, enquanto os outros 8 estúdios trabalham com o que a gente fala aplicações modernas da tecnologia web. Basicamente, gaming, cloud, mobile, big data, consumer experience, que tem muito a ver com e-commerce, portais, business productivity, que tem a ver com as aplicações mais internas da empresa, creative and social e quality engineering, que é um grande estúdio focado em testes de alta performance. Bom, isso foi um pouco aí da apresentação da empresa, continuando aqui nesse novo slide, com, enfim, pequena amostra dos nossos clientes. Aí, por essa pequena amostra, vocês podem ver que a gente tem tido aí uma receptividade muito grande mundialmente, trabalhando com empresas fantásticas como o próprio Google, Electronic Arts, Coca-Cola, Orbitz, Nike e assim por diante. Aqui no Brasil também temos clientes que não estão necessariamente nessa lista ainda, Natura, Vale, Itaú, Serasa Experian, enfim, dos quais a gente muito se orgulha de estar trabalhando nos últimos anos. Bom, a empresa ela tem alguns valores bastante distintos, que significa trabalhar eticamente, trabalhar de forma colaborativa. Isso não dá para falar de crowdsourcing se não falar de colaboração, é pensar grande, pensar em inovação, sempre com excelência. E para quem nos conhece, já está convidado para vir conhecer nossos escritórios. A gente acredita muito no ambiente de have fun, descontraído. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Suzana, que, como eu disse, ela vai dar uma perspectiva mais estratégica aqui de toda essa questão de colaboração e parcerias, e depois ela me passa a palavra novamente para eu voltar com a questão da web. Vamos lá, Suzana, é com você agora. Ok, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre inovação aberta. Inovação aberta, só a gente voltando um pouquinho no conceito, foi um conceito criado pelo Henry Chesler em 2003, onde ele diz o seguinte, né, que a forma de fazer inovação, ela muda de um modelo fechado dentro da própria empresa para um modelo que se utiliza de redes de pesquisadores, de parceiros, de fornecedores, de colaboradores, de clientes, como fontes externas à empresa para a inovação, que ganha, então, um potencial muito maior de criar, de gerar inovação do que tinha antes, né? E o modelo de Open Innovation, ele tem 2 caminhos, né? Ele tem o caminho de trazer ideias de fora para a empresa, né? Trazer de fora para dentro, e também tem o caminho inverso, de levar para o mercado aquilo que a empresa faz e que, de alguma maneira, ela não pretende aproveitar como valor no seu negócio, que a gente chama dos spin-offs, né? Muitas das empresas hoje têm o interesse em trabalhar com inovação aberta. Muitas empresas nos procuram para trabalhar com inovação aberta. E por que esse interesse? O interesse mais claro que existe em inovação aberta é, obviamente, a oportunidade de diminuir investimento. Não só investimento financeiro, né, pesquisa, desenvolvimento, inovação, é uma atividade cara, não é uma atividade barata, mas uma atividade extremamente necessária, né? Pesquisas mostram que a grande maioria absoluta das empresas entendem que a inovação é estrategicamente importante. Em compensação, no Brasil, a quantidade de investimento financeiro aportado na inovação é muito pequena. E também é muito pequeno o número de empresas que têm um processo estruturado de desenvolvimento de inovação. E é claro que a inovação aberta, ela pode encurtar esse caminho, porque a gente tem um caminho longo pela frente aí, para a gente realmente conseguir inovações de porte, inovações de valor dentro do Brasil. Mas inovação aberta não é só um convite para parceiros. Ela precisa ser pensada de uma maneira muito estratégica. Por que
as empresas buscam parceiros, né? Boa parte das empresas, e essa é uma outra pesquisa já feita há algum tempo pela Ernst Young, que mostra alguns dos motivos pelos quais as empresas buscam parceiros. Muitos deles estão relacionados realmente a questões de tecnologia. A busca de parceiros tecnológicos, a busca de segurança em patentes existentes e aí encurtar os prazos de desenvolvimento tecnológico, parceiros para desenvolvimento realmente ou para pesquisa de tecnologias emergentes, mas esses não são os únicos tipos de parcerias que a gente pode ter em inovação aberta. Existem também os parceiros financeiros, os investidores anjo. Muitas vezes é necessário parcerias para entrada no negócio, então parcerias para comercialização, parcerias para entradas em mercados diferentes, ou até para aprovação do mercado, principalmente empresas novas, startups, muitas vezes precisam da chancela ou da imagem de empresas já estabelecidas para que elas possam entrar no mercado com mais conforto, com mais facilidade. Como a gente faz, então, para cuidar e para gerir tantos e tão diferentes tipos de parceiros? Né? Esse é nosso quebra-cabeça, esse é o nosso cubo mágico, se a gente puder resolver essa questão, boa parte dos problemas da resolvidos, né? Como é que eu encontro o parceiro ideal para mim e como eu encontro sinergia entre eles? Uma das primeiras constatações de quem trabalha com inovação aberta é perceber que eu não trabalho com um único parceiro. Eu trabalho com um ecossistema de parceiros. Exatamente como na natureza, um ecossistema de parceiros, ele é uma rede que tem interligações entre si. Os parceiros têm interligações entre si, precisam ter objetivos convergentes, porque senão essa rede não prospera, não vai para frente. Então vamos ver um pouquinho da metodologia que a gente usa aqui na Globant para definir e para ajudar os nossos clientes a trabalharem com a gestão da rede de parceiros. Toda a construção de uma rede de parceiro, ela começa pela estratégia de inovação. O tipo de parceiro que eu vou precisar, o porte, as suas competências precisam estar relacionados com aquilo que eu pretendo atingir na minha estratégia. A partir daí, eu sou capaz de definir o portfólio que eu considero adequado de parceiros de inovação, o meu portfólio ideal. Nesse portfólio, o meu objetivo é definir que tipo de parceiros, entender o contexto, meu contexto estratégico, entender quais devem ser os objetivos da minha rede de parceiros, que tipo de parceiros eu devo buscar, que complementaridades eu devo buscar, e eu também começo a pensar qual deve ser a relação, não apenas entre o parceiro e eu, como empresa líder dessa rede, mas também entre si. Os objetivos deles são conflitantes ou são complementares? O que eles recebem de valor é só financeiro ou a rede acaba sendo uma oportunidade de negócios, de troca de conhecimento, de colaboração, de crescimento dessas empresas? Quanto mais interrelações eu tiver, mais complicada vai ser a minha gestão. Por outro lado, mais forte vai ser a minha rede também. A partir dessa construção desse portfólio ideal, que nada mais é do que a minha estratégia de rede, eu passo à busca, a construir a minha rede de parceiros de inovação. E aí eu preciso definir os participantes, definir quem eu quero que esteja na minha rede, como eu vou atrair esses parceiros para a minha rede, o que eu posso trazer de infraestrutura, de suporte que possa colaborar para que esses parceiros possam entregar o melhor de si para a rede, né, e criar essas condições para que esse compartilhamento ocorra. Né. Esse é um papel muito importante, porque a rede é algo dinâmico e ele precisa estar sempre sendo nutrido. Né, e esse é o papel
esse é o papel da empresa líder dentro de qualquer arranjo, de qualquer rede de inovação. Uma outra questão em relação ao parceiro, que no decorrer, né, dessa nutrição da rede, a gente precisa se preocupar, é garantir que os parceiros estejam se desenvolvendo. Eles precisam entender a rede como algo não só importante para a empresa líder, mas como importante para eles também. Muitas vezes, os parceiros têm determinadas competências, por exemplo, a academia tem determinadas competências de pesquisa, mas falta a eles a competência de negócio. É importante também perceber isso e que a empresa possa ajudar na rede, naquelas competências que seus parceiros não são tão bons, né? Empresas pequenas de base tecnológica têm suas competências em conhecimento, mas ainda não têm o porte suficiente ou financeiro para terem acesso a alguns recursos, como, por exemplo, laboratórios. Como isso pode ser organizado pela rede? Então, entender o parceiro não como um fornecedor, mas como como alguém que deve ser desenvolvido, onde vai crescer junto dentro do ecossistema, isso é muito importante para você ter uma boa rede de parceiros que perdure para sempre. E sempre entendendo que ela é dinâmica, as estratégias mudam, os parceiros mudam, os interesses mudam, os objetivos mudam, então esse portfólio de parceria tem que ser sempre revisto. Ele tem que ser revisto à luz da estratégia, ele tem que ser revisto à luz de possíveis riscos que precisam ser mitigados, possíveis gaps de parceiros que passem a existir dentro da nossa rede de parceiros. Então, precisa ser rodado esse ciclo novamente, revisitada a estratégia, redefinido o portfólio e começamos tudo novamente. Teoricamente, é isso que nós fazemos dentro da gestão de parcerias. E eu deixei aqui algumas dicas que eu acho interessante para quem quer começar a montar a sua rede de parceiros. Então, é um resuminho de tudo que nós falamos até agora. Em primeiro lugar, a estratégia de inovação aberta ela precisa estar alinhada à estratégia da empresa. Isso vai fazer com que a sua rede de parceiros também esteja alinhada à estratégia de inovação aberta. A estratégia é o começo de tudo. A outra dica é: procure parceiros para toda a sua cadeia de inovação. Não apenas para pesquisa e desenvolvimento, mas não esqueça da comercialização, dos parceiros de comercialização, dos parceiros de distribuição, dos parceiros de financiamento de funding que podem ser necessários para a entrada no negócio, parceiros para a marca. Quarto item, um ecossistema de parceiros funciona de forma virtual. Hoje a gente está no mundo global. Por que não ter um parceiro em Israel? Por que não ter um parceiro no Canadá? Por que não ser um parceiro de uma empresa global? Procurar os parceiros a nível global, não apenas a nível local. A gente não precisa mais hoje para a inovação estar necessariamente juntos no mesmo lugar. Além disso, busque parcerias diversificadas. É importante a universidade, é importante o centro de pesquisa, eles têm que estar, eles têm um papel a contribuir, mas existem outros parceiros que precisam estar dentro do ecossistema também para que ele possa funcionar melhor. Use a propriedade intelectual de forma estratégica. Os direitos de propriedade intelectual, eles são muito importantes para a gente criar conexões de longo prazo com os nossos parceiros. São importantes como fontes de renda, muitas vezes também, e precisam ser usados de forma estratégica, voltados e alinhados também com a estratégia de inovação. Infraestrutura de suportes e serviços, ofereça aquelas que são necessárias para os seus parceiros, defina com eles aquilo que é necessário para que eles possam se desenvolver e entregar o melhor de si. Incentiva a colaboração entre os parceiros. Muitas vezes, boa parte do valor gerado pela rede de parceiros não está necessariamente na relação entre a empresa líder e o parceiro, mas muitas vezes entre parceiros que acabam gerando novos negócios, gerando oportunidades, gerando novas inovações. E uma governança que é muito importante para gerir e para costurar toda essa parceria. Essa governança ela tem que ser fluida.
ela tem que ser democrática, mas ao mesmo tempo ela tem que ter autonomia e poder de decisão. Então essas são as principais dicas que rapidamente a gente dá para vocês, mas a gente está à disposição para conversar um pouquinho mais. Estamos abertos aí para perguntas e respostas, os nossos endereços vão estar aí também no final da apresentação. Agora, quando a gente fala de rede, e o último slide que eu queria mostrar antes de passar um pouquinho a bola para o Terra, os diferentes níveis, né, que eu posso ter numa rede de parceiros. Tudo depende da complexidade da minha rede e da complexidade também da colaboração. Quanto mais diversa a colaboração externa que eu preciso, e quanto mais complexa a rede, eu vou caminhando, né, de uma colaboração dentro da minha cadeia, dentro dos meus fornecedores e distribuidores que me conhecem bem, para uma colaboração com o cliente, onde eu vou ter uma cocriação ou até mesmo uma colaboração em massa. E aí os modelos de inovação para colaboração em massa são ainda mais sofisticados, que é um pouquinho do que o Terra vai falar agora, Terra. Eu queria passar então essa bola para você falar um pouquinho aí dos modelos de inovação 2.0. Muito obrigada. Eu acho que, antes de entrar diretamente nos slides que eu quero apresentar para vocês e trazer a questão da web, eu acho que é importante, enfim, talvez destacar o óbvio, né, mas que talvez a gente não falou, mas por que redes, por que crowdsourcing, por que colaboração? Eu acho que a principal coisa é a seguinte: se você quer inovar, tipicamente você não tem todo o talento, todo o conhecimento, todo o know-how dentro da sua empresa. Isso nos mercados mais competitivos é cada vez mais verdade. Então, enfim, essa questão de colaborar, fazer crowdsourcing não é uma questão de moda, é uma questão de competitividade. O segundo ponto é que, tipicamente, toda vez que você fala de inovação, você está falando de risco. Se não há risco nenhum, não há inovação. E toda vez que você quer inovar de maneira mais disruptiva, você vai querer share the risks, vai querer compartilhar esses riscos. Essas são duas molas importantes aí que impulsionam as empresas para trabalhar a questão da colaboração, crowdsourcing e inovação. Bom, o terceiro elemento, que na verdade eu vou falar agora, enfim, tudo isso na verdade teria um certo dinamismo, uma certa velocidade, se não fosse, enfim, sem a web. Com a web, a escala ganha uma outra dimensão. Então vamos lá, falar um pouquinho dessa história. Esse aqui sou eu. Bom, o que eu vou estar falando aqui, se alguém tiver interesse, boa parte disso foi elaborado com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de exemplos e casos no artigo que foi publicado já faz, acho que 2 anos, na Harvard Business Review, chamado Inovação 2.0. Um artigo que eu tive a felicidade de escrever com o Romeu Guzarello, que é diretor de Marketing e Inovação da Tecnis. Bom, mas vamos lá. Modelos de inovação 2.0. Como que a web pode ser um grande alavancador dessa história? Acho que a primeira coisa é, quando você vai pensar, bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que criar um portal? Eu tenho que participar de um portal? Eu tenho que liderar esse processo? Posso ser um simples participante? A verdade é que você, hoje, no mercado, e eu vou detalhar, trazer alguns exemplos, você pode participar de uma série de mercados que a gente chama mercados abertos de inovação e crowdsourcing, que existem espalhados pelo mundo, onde você não necessariamente é empresa líder. Você vai entrar com, seja a sua ideia, se você for uma empresa pequena, com seus recursos, você pode ir lá para comprar ideias também, para vender ideias, enfim. O que existe hoje são grandes mercados, ecossistemas, onde isso já está estabelecido. Por outro lado, dependendo do seu porte, você pode tomar a decisão de ser o agregador. A gente fala, você é o líder de um ecossistema de inovação. O segundo aspecto é que, uma vez esses mercados, sejam mercados abertos ou aqueles liderados para a sua empresa, eles podem ocorrer. A gente fala sem colaboração, não entre a tua empresa e outra, sem colaboração entre os participantes, onde é uma relação basicamente de 1 para 1. Ou de 1 para muitos. Ou um mercado com colaboração, onde os agentes, os atores e as empresas participantes
elas colaboram entre si para desenvolver a solução. Okay? Além disso, pode ocorrer com direcionamento temático ou sem direcionamento temático. Hoje existem mercados de inovação que eles são unifocais. Digamos, pode ser um mercado de inovação no setor de construção. O outro pode ser um mercado de inovação para o setor de tecnologia. Ou então ele pode ser várias soluções que tratam de vários temas, de vários setores da economia, de vários tipos de tecnologia. Isso ocorre de maneira bastante ampla aí no mercado. Tá? Bom, eu não tenho tempo aqui para falar de todos esses exemplos, mas isso daqui é uma pequena amostra dos tipos de modelos de mercados, de modelos de inovação 2.0. Você tem, por exemplo, começando no quadrante à esquerda, direita, Yet.com, que é um mercado onde a colaboração basicamente funciona exatamente como um mercado, onde você compra e vende ideias, patentes, copyright, soluções. Você pode ir no outro extremo, quando você tem, por exemplo, empresas como a Petrobras, a Tecnisa, ou Intuit, que tem temas muito específicos onde elas querem inovar e chamam parceiros do mercado todo. Então, entre esses dois extremos, existe uma série de soluções. Aquelas que são empresas cujo negócio é criar o mercado, é facilitar o que a gente fala assim, como se fosse uma bolsa de valores. Você traz os vendedores e os compradores de soluções para a inovação. E aí, enfim, vocês estão vendo também exemplos como a Natura, a P&G, My Starbucks e assim por diante. Naquele artigo que eu falei para vocês, depois quem tiver interesse, no final tem o meu contato, eu passo para vocês a referência completa, daí a gente fala de cada um desses casos. Tá? O importante é vocês entenderem que não existe um modelo. Existem vários modelos e quase todos hoje são facilitados pela web e por mecanismos de colaboração. Outro aspecto importante, a Suzana já falou do conceito de rede, do conceito de colaboração, mas eu gostaria também de chamar a atenção porque você pode trabalhar desde a parte que a gente chama assim de inteligência competitiva, que é o início do processo de inovação, ou seja, aquele processo onde você não está nem tendo ideia ainda. Você está simplesmente mapeando tendências, mapeando oportunidades, mapeando, enfim, shifts importantes, aí, seja de tecnologia, seja de mercado, seja de hábitos, e você pode usar redes para fazer previsão, para pedir opiniões, para fazer surveys e assim por diante. Caminhando ao longo do funil da inovação, é possível trabalhar também na questão da geração, de maneira mais específica, de ideias, insights, ou busca de resolução de problemas, como vocês vão ver parte do caso da Serasa daqui para frente, onde pode-se utilizar programas de ideias, concursos, mecanismos de compra de tecnologia e assim por diante. Eventualmente, quando você tem a ideia, você vai desenvolver um conceito, você pode, naquele momento, abrir o teu processo de inovação para investimento de terceiros, para co-desenvolvimento, para compra de soluções pontuais que vão se adequar à sua solução, que vão, enfim, acoplar a sua solução, ou mesmo para, e a Suzana falou brevemente sobre isso, muitas vezes o que a gente vê em algumas empresas, você faz desenvolvimento tecnológico, desenvolve boas soluções, mas o projeto em si não se prova comercialmente viável para aquela empresa. Isso não impede que parte dessa tecnologia, parte desse know-how seja transferido para o mercado, porque outros players podem utilizar aquela tecnologia. Finalmente, enfim, uma vez que o produto, o protótipo esteja pronto, as redes sociais, a web também tem sido utilizada para fazer o que a gente chama teste em grande escala, teste via web. E aí buscando mecanismos de painéis, o mesmo que você já tinha offline, hoje você tem online. Quem faz isso muito, por exemplo, é a Kraft. Você pode ter plantas pilotos, você pode ter feedback em massa para os produtos antes de eles serem lançados. E, finalmente, na fase final, encontrar hoje os mecanismos aí de parceria para ganhar escala rapidamente. E aí os modelos de afiliação e de referral fees e de revenue sharing são os que mais predominam quando a gente fala do ambiente digital. E aqui, de novo, eu peguei aqueles mesmos exemplos que eu tinha colocado naquela matriz inicial e coloquei os exemplos de como essas soluções têm sido adotadas
seja para inteligência competitiva, para geração de ideias e assim por diante. Então, como vocês podem ver, olhando toda a cadeia de valor de inovação, você tem tipos de mecanismos de como utilizar o web, de como utilizar os mercados online para envolver, para trazer inovação em massa, utilizando pessoas de fora da sua empresa. Qual o mecanismo? Nessa pequena apresentação aqui para vocês, é muito difícil a gente sugerir um modelo específico. O que a gente fala normalmente é abrir a mente, olhe bem todo o seu funil de inovação e veja onde de fato faz sentido você estar buscando parcerias, como a Suzana disse, depende da sua estratégia, depende do seu posicionamento no mercado, se você é grande, se você é pequeno, se você tem uma ideia, se você tem dinheiro, se você tem canal de distribuição, enfim. E olhe os modelos. Eu acho que esse é uma das tendências mais ricas e interessantes no mundo dos negócios atualmente, pensando fora das suas fronteiras da própria empresa, como também regional e como não pensar globalmente. Tá? Bom, por fim, eu só vou falar que uma das tendências que eu acho mais interessante é crowdfunding. Talvez vocês já tenham aparecido nos slides anteriores, e ela está foi jogada aqui nos 2 slides para falar o seguinte: até para dinheiro hoje você consegue uma vaquinha via crowdsourcing. Então, enfim, se hoje você já está conseguindo aí vários mecanismos aí para colaborar, por que não dinheiro? E alguns inovadores, inclusive aqui no Brasil, criaram mecanismos e mercados para conseguir isso. Então, se você tem uma boa ideia, não deixe de correr atrás do parceiro ou do dinheiro de forma colaborativa. Os modelos hoje estão sendo inovados a cada dia e cada vez que eu olho para esse assunto eu fico realmente bastante surpreendido. Tá? Bom, com isso agora a gente falou bastante de conceito, demos uma visão geral, demos um mapa geral aí dessa apresentação. Aliás, essa apresentação vai estar disponível depois para vocês participantes. A gente vai dar links para vocês, slide share. Mas agora a gente precisa discutir um caso onde boa parte dessa visão, conceitos, teorias, práticas foram aplicados na prática. E com isso aí eu tenho a grande oportunidade de trazer para vocês o Daniel Companho, que é um líder aqui no Brasil nessa área de inovação aberta. Ele trabalha numa empresa que tem se renovado, inovado cada vez mais, na Serasa Experian. Lá ele é o gerente responsável tanto por e-business como inovação corporativa. E, enfim, tem muito a contar para vocês aí de quem tem feito isso na prática. Daniel, vou passar a palavra para você agora, tá bom? Um grande abraço. Boa sorte. Ok, Terra. Obrigado. Suzana e Terra, obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Trouxe aqui, obviamente, não vou conseguir entrar em profundidade, dada a limitação do tempo, mas trouxe um pouco da nossa experiência aí relacionada a esses 2 temas, né, Crowdsourcing e Open Innovation, e já coloco aí de antemão, né, meus contatos, para quem quiser depois entrar num detalhamento maior. Estou à disposição aí para esclarecer qualquer tipo de dúvida, eventualmente marcar uma reunião para a gente entrar com mais profundidade nos assuntos. Bom, como a Suzana bem comentou, né, a inovação aberta, ela tem que estar necessariamente alinhada à estratégia da empresa. E foi assim que a gente começou, né, foi definindo o que era inovação aberta para a Serasa Experian. Isso foi, na verdade, consequência de um trabalho já que a gente havia feito anteriormente, na definição do que era a inovação para a empresa. Então, foi só, na verdade, uma variação dessa definição, né, que é o processo de tratar ideias e transformá-las em valor. E aí, obviamente, a inovação aberta a gente definiu como o processo de tratar ideias e transformá-las em valor com a participação de algum agente externo. E assim tudo começou. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá. Bom, eu não queria, também não, dado até o pouco tempo, eu não quero gastar muito contextualizando a Serasa Experian, então deixo aqui o convite para quem tiver interesse em visitar nosso site. Lá tem tudo sobre a empresa, tem tudo sobre os nossos produtos. Como também é responsável aí pelos canais digitais, não podia deixar de fazer meu merchan aqui. Então, já aproveitem para conhecer aí, para comprar uma monitoração de CPF, um certificado digital, enfim, conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos também. Bom, para começar na questão de Open Innovation, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês
A gente, no ano passado, fez um projeto bem extenso aí, colaborativo na empresa, também com participação de agentes externos, para a definição de um framework de inovação aberta. Ou seja, a gente falava muito sobre isso na empresa, necessidade de fazer e tal, mas estávamos com muita dificuldade de ter um pano de fundo, ou seja, uma estruturação que nos levasse a tratar essa questão com um pouco mais de disciplina. E esse é talvez o grande resumo, esse slide é o grande resumo do que é o framework de inovação aberta para a gente. E ele consiste basicamente em três passos, que não necessariamente são passos subsequentes, que na verdade é um framework bem difícil de ilustrar, porque ele tem duas dimensões, né? São 3 passos, mas ao mesmo tempo, se você considerar, sempre que você está indo ao mercado buscar a ajuda de alguém, a colaboração de alguém, você tem necessariamente que definir o que você precisa, o que você está buscando, com quem é a pessoa, qual a empresa mais adequada, mais indicada para você realizar aquilo, e o como, né? Que aí na maneira da disciplina de execução de que maneira você vai implementar aquela inovação na sua empresa. E esse framework teve como drive aí alguns principais objetivos, né? Foram esses objetivos que pautaram, na verdade, a definição desse grande framework da empresa. O primeiro deles foi, talvez, possibilitar ou viabilizar uma inovação de alto impacto. A gente, depois de trabalhar muito com essa questão de inovação, acabou percebendo que as inovações realmente radicais, as inovações disruptivas, elas são muito difíceis de se conseguir somente com a força de trabalho e o conhecimento interno da empresa, né? Eu acredito muito naquela máxima de que as inovações radicais vêm sempre da combinação do inimaginável, né? E às vezes esses insights da combinação do imaginável sempre vêm através da colaboração de agentes externos. Um outro drive importante foi a aderência ao modelo integrado de inovação que nós temos na empresa, né? A gente não poderia tratar a inovação aberta de maneira conflitante da maneira como a gente vinha tratando a inovação até então. Então, a gente fez questão de que esse framework fosse bem aderente ao nosso modelo integrado lá de execução. O Terra também colocou muito bem, né? Não dá para se pensar em inovação sem se pensar em riscos. Então, a gente levou a questão da gestão de riscos como algo bem importante na definição desse framework. E que fosse, sem dúvida, um método simples e bem definido. Então, esse foi um framework inicial. A gente, nas várias discussões que tivemos aí sobre o tema, a gente chegou em frameworks monstruosos, e aí a gente parou para pensar e deu alguns passos atrás, porque era muita teoria e pouca prática. Então, a gente fez um trabalho de retração do modelo para que fosse algo muito, muito inteligível e muito simples de ser disseminado dentro da organização. E, por último, talvez o outro drive bastante importante seja a questão do reforço da inovação como um valor corporativo, ou seja, a inovação ela não pode estar numa área de P&D, não pode estar só lá com o meu time de inovação, ela, na verdade, tem que permear a organização como um todo, e todos têm que se sentir responsáveis por realizar ou por implementar a inovação na organização. Então, esses foram os principais objetivos que drivaram a elaboração desse framework. Vou falar rapidamente aí dos três passos, né? E aí, mais uma vez aí, para quem quiser o detalhe, eu estou à disposição para esclarecer, tá? No passo 1, como eu comentei, a gente tem que definir muito claramente o que, né? Quando você vai olhar para fora da empresa, você tem que estar muito clareza do que você vai buscar. E aí, o que eu costumo dizer é que você não pode pensar num projeto. Tem um projeto estratégico para realizar, vou no mercado buscar ajuda. Normalmente não funciona, né? E o que eu indico nesses casos é que você tenha clareza de uma necessidade específica. Um projeto, um programa, um projeto, ele tem, na verdade, vários entregáveis. E talvez você esteja com dificuldade para encontrar a solução de uma atividade específica de um dos entregáveis daquele projeto, né? E aí, acho que é essa coisa que você tem que ter, é esse o objetivo que você tem que ter quando você vai no mercado em busca de um parceiro, né? ou de parceiros, eventualmente. Ou até numa rede, né? num edital, alguma coisa nessa linha.
Então a gente também tem que pensar que não é só uma solução de problemas. Então você pode usar Open Innovation para entender uma tendência de mercado, para buscar uma nova oportunidade de negócio, né? Então tem N possibilidades aí de uso de inovação aberta. Com quem? Com quem aí também varia demais, né? Depende muito dessa sua necessidade. Pode ser com universidades, institutos de pesquisa, fornecedores que eventualmente já são da empresa, novos fornecedores, consultorias, parceiros de negócio, concorrentes também, por que não, né? Esse é talvez um tabu aqui no Brasil principalmente, né? Os concorrentes mal se conversam, né? E tendem a ter e manter sob segredo máximo as suas estratégias. Eventualmente, para uma determinada oportunidade de mercado, você pode se unir a um concorrente seu e desde que tenha aí, obviamente, né, um acordo muito bem definido, por que não? Vocês podem juntar, as empresas podem compor, né, forças para atacar essa nova oportunidade e ter um compartilhamento dos lucros e benefícios dessa parceria. Canais, distribuidores, clientes e sociedade. Aí nos casos que o Terra comentou, né, das redes, onde você faz eventualmente questões de crowdfunding, crowdsourcing mais amplificada, você também, né, conta com o apoio de qualquer cidadão, não necessariamente uma pessoa jurídica, mas qualquer pessoa física poderia participar ou contribuir para o seu negócio. No como, a gente costuma pensar sempre em duas dimensões, né, e depois plotar as maneiras nesse eixo aí de duas dimensões. A primeira dimensão seria o quanto a empresa está disposta a se abrir para o mercado, para encontrar aquela solução ou para encontrar aquela nova oportunidade de negócio. Ela está totalmente disposta a abrir as suas fragilidades, as suas pesquisas anteriores sobre o tema, as suas experiências anteriores sobre esse tema, as suas pesquisas que eventualmente a inteligência de mercado tenham realizado ou não. Ela quer manter sob sigilo, ela quer contar com o apoio de agentes externos, mas ela não quer abrir muito do quanto ela já avançou naquele determinado tempo, né? Então, essa seria uma dimensão. A outra dimensão é com quantos parceiros a empresa quer contar na colaboração daquela problemática específica. Podem ser muito poucos, aí você vai numa linha, eventualmente, até de um crowdsourcing interno, ou uma aliança, uma parceria com um ou dois parceiros, eventualmente uma formação de um consórcio, né? Então você está limitando aquele escopo a, sei lá, 2, 3 empresas no máximo. Ou não, você quer contar com apoio massificado de muitas empresas. Aí você faz desafios abertos, né? Tem diversas plataformas de mercado onde você pode lançar desafios, esperar que as pessoas respondam, ou as universidades respondam, os estudantes, né, das universidades. A gente percebe também que tem muitas pesquisadores, cientistas, acadêmicos que participam desses desafios e podem colaborar. Eventualmente existem também as incubadoras, as aceleradoras, que têm diversas startups ali funcionando, que queiram participar da contribuição dessa sua dificuldade ou dessa sua oportunidade. Esse seria um pouco o resuminho aí do passo 1. O passo 2, vamos supor aí que você foi numa linha de estabelecer um consórcio, uma parceria, e você quer encontrar, né, por isso que o maior foco aí no quem, com quais empresas eu quero realizar essa inovação, né? Então, o que a gente costuma utilizar aí também são radares de análise de capacidade da empresa, para que você primeiro garanta que a empresa que você está escolhendo tem a capacidade e a expertise que você procura, e também que ela tenha a capacidade de execução, né? Às vezes aquela empresa é muito boa, tem um conhecimento muito bom naquele determinado assunto que você está procurando, mas ela não vai conseguir te ajudar, pela falta de capacidade de execução, te ajudar na implementação daquele problema. Então, a gente usa esses radares aí para garantir que tanto a expertise quanto a capacidade de execução desse eventual parceiro
seja complementar a sua já capacidade de conhecimento interno, para que não haja nenhum tipo de conflito nesse sentido. E aí os grandes domínios para a escolha desses parceiros podem variar muito, e aí eles estão intrinsecamente correlacionados com o que você está buscando resolver. E aí os principais drives podem ser resultado, então assim, qual é o impacto estratégico, qual é o retorno financeiro, qual é a capacidade de execução, podem ser impactos relacionados mais à inovação, né? A gente fala muito do atual versus o futuro, então falando de novas demandas, novos tipos de oferta, novas capacidades que a empresa quer desenvolver para garantir a sua sustentabilidade. E por que não aprendizado, né? Às vezes, eventualmente, é uma iniciativa estratégica que você quer buscar adquirir e internalizar um aprendizado específico. E aí nós estamos falando de capacidade técnica e capacidade de colaboração. Bom, com isso a gente fecha aí os 2 primeiros passos desse framework. Acho que vale a pena mencionar rapidamente aí o terceiro passo, que de fato é a implementação dessa inovação, né? Por isso a ênfase aí maior na questão do como. E aí o que a gente tem defendido é ter um modelo bem estruturado de governança de projetos, normalmente projetos num modelo de gestão mais ágil, baseado em Scrum ou outros métodos ágeis de gerenciamento de projetos, onde você faz uma gestão de requisitos muito bem feita, né? O controle do que está sendo desenvolvido, mas acho que talvez essa questão da implementação, o que eu gostaria de destacar aqui seja a questão do Memorandum of Understanding, ou seja, o acordo de cooperação ou de colaboração entre as empresas. E aí ele varia um pouco, né? Nesse ponto de inovação, principalmente inovação aberta, esse acordo pode variar um pouco dos acordos comerciais que a empresa está acostumada a fazer, porque entram variáveis específicas de inovação, como por exemplo, a questão dos royalties, né? Como é que eu vou trabalhar a questão dos royalties, a questão do direito de uso, quando você desenvolveu através daquela parceria um novo software. Como é que a gente vai tratar a questão do direito de uso desse software? Propriedade intelectual, de quem que é a propriedade? É compartilhada? Da empresa que está buscando o parceiro? É só do parceiro, porque eventualmente para aquele projeto específico ele teve um esforço de desenvolvimento maior do que o seu, mas aí você tem o direito de uso permanente, de forma gratuita, enfim. São N modelos. A divisão do trabalho, um entra com a gestão, o outro entra com a força de trabalho, eventualmente tem assim, realmente N modelos para serem discutidos. A própria questão dos privilégios, né? Uma empresa X, por ser o teu parceiro, ele quer estabelecer nesse acordo de parceria alguns privilégios específicos, como, por exemplo, domínio daquele mercado por X anos, exclusividade. Então, ó, você fez essa parceria comigo, você não pode fazer com mais ninguém nos próximos 5 anos, enfim. E aí, por aí vai, né? A gente pode passar horas falando aí das variações desse modelo. Então, esse é o nosso framework, a gente tem tentado incluí-lo cada vez mais no processo de nossa gestão de projetos. E ainda estamos numa curva de maturidade. Eu posso dizer com total sinceridade e transparência para vocês que a gente não tem tido ainda, não posso dizer com a boca cheia que é um modelo perfeito, a gente ainda está num processo de evolução. Ainda na linha de inovação aberta, e aí sim, eu acho que eu acho que eu posso dizer, sendo bastante tranquilo, que a iniciativa de pesquisas aplicadas, que é nosso programa é até desenvolvido pela nossa equipe de desenvolvimento humano, que já tem aí 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, que também não deixa de ser um processo de inovação aberta, com as universidades, né? Aí tem alguns dos números desse trabalho, e o que eu gostaria de compartilhar com relação a isso é que a gente tem evoluído muito ao longo desses 4 anos. Nós saímos no passado das primeiras edições de trabalhos, contando aí com a participação de mestrandos e doutorandos, talvez muito acadêmicos, e a gente tem cada vez mais direcionado os temas e as necessidades específicas para algo que seja mais prático, mais tangível para a organização, que traga talvez resultados de mais curto prazo.
E esse foi, na verdade, um aprendizado nosso, faz parte do processo evolutivo desse trabalho de pesquisa aplicada. E realmente tem trazido muitos bons frutos. Gostaria de destacar aqui alguns dos temas que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, o programa de dados, a questão do Big Data, inclusive a Globant aí é uma das feras de mercado aí que dominam tudo sobre esse assunto. Risco de crédito, a gente trabalha muito com parcerias com universidades para trabalhar essa questão do risco. Certificação digital, biometria, e um dos últimos que a gente fez que foi talvez uma das mais bem-sucedidas iniciativas, foi o Índice de Educação Financeira Serasa Experian, que teve uma repercussão muito boa no mercado. É um índice que a gente tem, se eu não me engano, com uma periodicidade, tem publicado com uma periodicidade mensal, que mostra aí qual que é o nível de educação, né? Como é que o cidadão brasileiro trata dinheiro e percebe esse tema e domina esse tema. Tem sido usado com bastante intensidade aí, esse índice, tanto pela imprensa como para institutos de pesquisa aí, para gerar expectativas futuras aí, ou até fazer análises macroeconômicas do cenário brasileiro. Nós estamos com o edital aberto agora em 2013. Aqui também estou colocando a URL aí para quem quiser entender um pouquinho mais dos temas. Os temas eles são levantados com todas as áreas da empresa, ou seja, aí a gente consegue realmente fazer o link do que aquela área específica está precisando naquele momento e que entende que poderia contar com o apoio da universidade. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos temas, nesse link aí vocês vão poder ter mais informação. Crowdsourcing, rapidamente, não quero aqui estourar o tempo, mas seria legal compartilhar um pouquinho com vocês aqui como a gente tem tratado o tema crowdsourcing dentro da empresa. A gente lançou em 2011 uma plataforma chamada Mercado de Ideias, que faz uma analogia à Bolsa de Valores, né? Então, foi a maneira que, na verdade, que a gente encontrou de engajar os nossos colaboradores, né? Para também não se tornasse uma mera caixinha de sugestões. O portal tem toda uma dinâmica particular aí que leva as pessoas a também se divertirem usando essa plataforma. Então tem a questão do investimento da moeda virtual, você pode comentar, as outras pessoas podem dar um like nos seus comentários, você pode, se as suas ideias forem para frente, você pode ganhar royalties da quantidade de investimento que foi colocado na sua ideia. Se você investiu numa ideia que foi para frente, você recebe dividendos, caso essa ideia progrida também. Então tem toda uma dinâmica específica, aqui também tem alguns números que a gente alcançou com o uso dessa iniciativa. E talvez o grande aprendizado tenha sido o reposicionamento que a gente fez neste ano, com foco mais em campanhas. Por quê? A gente tinha esse canal aberto de maneira permanente na empresa, as ideias iam aparecendo e não necessariamente eu tinha uma capacidade de execução e implementação proporcional. Então, isso de alguma forma acabava frustrando os nossos funcionários, porque, eu tenho uma ideia lá, já faz muitos meses, não tive nenhum retorno. Então, a gente estava vendo que o índice de engajamento e participação estava decrescente. A gente fez uma reanálise, né, e decidimos por esse reposicionamento. Então, hoje a gente faz aí 3 a 4 campanhas por ano. E a grande vantagem é que você sempre tem um objetivo muito específico, ou seja, só entram ali para colaborar as pessoas que realmente têm algum conteúdo ou alguma boa ideia para a solução daquele problema, ou para colaborar na busca daquela oportunidade. Você sempre tem, no nosso caso, uma unidade de negócio patrocinando aquela campanha, responsável por analisar as ideias que ali são postadas. E você também tem sempre uma premiação atrelada à campanha, né? Então, o negócio é mais curto prazo, você trabalha melhor com a expectativa, com a ansiedade das pessoas. E a gente fez uma primeira campanha esse ano fiscal aqui, já tivemos uma colaboração, um índice de colaboração muito, muito positivo. Então, talvez a mensagem que eu possa passar aqui, no sentido de compartilhar lições aprendidas, é que esse reposicionamento por campanhas ele é muito mais benéfico e traz muito mais engajamento
do que você ter um canal contínuo de inovação, a não ser, obviamente, que você tenha uma estrutura muito robusta e uma capacidade de implementação dessas inovações muito boa. Caso contrário, a minha recomendação aqui seria para que, caso vocês tenham alguma plataforma aí de ideação, né, vamos pensar assim, interna, para que fosse realmente por iniciativas pontuais e com objetivos muito claros e definidos. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar. Agradeço mais uma vez aí a Terra e Suzana pelo convite, a todos os participantes. E aí, Terra, acho que eu volto a bola para a tia aí para a gente fazer uma sessão aí de perguntas e respostas, ok? Oi, Terra, tá me ouvindo? Agora sim, agora acho que vai para o Terra. Por participarem conosco até esse momento. Nesse exato momento, a gente está aberto para algumas perguntas e respostas. Eu gostaria de rapidamente fazer uma pergunta aí para o Daniel, enfim, embora já conheça os casos, tenha participado de um deles aí há um bom tempo, a gente sempre fica pensando assim no desafio que envolve esses programas, né? Eu acho que o desafio externo é bastante evidente, mas eu gostaria que talvez ele nos comentasse um pouco da experiência dele sobre quais desafios internos na própria empresa que ele teve que romper para abraçar o modelo aí de inovação aberta. Ok, bom, obrigado, Terra, pela pergunta. Eu acho que assim, o que eu posso compartilhar primeiro, e acho que não é um desafio exclusivo da Serasa Experian, imagino que seja um desafio de qualquer empresa de mercado, ainda mais com o cenário econômico que a gente tem experimentado aí nos últimos anos, é como é que a gente faz ou tem um balanceamento mais adequado entre o dia a dia e as inovações, ou seja, os projetos com pensamento mais de médio e longo prazo. Né? Esse, sem dúvida nenhuma, tem sido nossa maior dificuldade. Eu acho que a lição aqui é a gente entender o momento que a empresa está passando, entender o momento que o mercado está passando e redirecionar esforços. Então, ao invés de a gente começar a pensar em projetos totalmente abstratos de inovação radical que vão potencialmente nos trazer bons frutos em 5, 10 anos, por que não dedicar esforços pensando também em inovação aberta ou na própria iniciativa de crowdsourcing, para trazer inovações que sejam incrementais e que resolvam os problemas atuais da empresa. Né? E esse é um grande desafio, né? Porque as pessoas estão geralmente muito acostumadas e acomodadas com a maneira como os processos já estão rodando e tem uma tendência muito grande a só reclamar, né? E não buscar uma alternativa para a solução, ou não pensar que no mercado pode ter alguém que possa resolver aquele problema de uma maneira muito rápida, muito fácil, e que muita gente vem sofrendo já algum tempo com aquilo e sem conseguir, dado a dinâmica do dia a dia, a pressão por resultados, sem conseguir parar 10, 15, que seja 20 minutos por dia para pensar, pesquisar e ver
quem é que poderia te ajudar nisso. Eu acho que ter uma equipe de inovação na empresa, né, você institucionalizar a questão da inovação na empresa pode ajudar, pode ser uma área de respaldo, ou seja, é um pulmão para aquelas áreas que estão super atoladas de trabalho e não conseguem parar 10 minutinhos para pensar em algo. Direciona para essa área de inovação, talvez até por estar em constante contato com o mercado, frequentar bastante congressos, eventos, pode já ter ouvido falar, pode até já ter conversado com alguma empresa que tenha uma solução para aquele problema e pode apresentar para a área específica. A gente na Serasa Experian, na minha área especificamente, tem um trabalho desse, a gente frequenta muito congresso, muito evento, e a gente conversa com muitos fornecedores. E a gente faz o que a gente chama lá de radar, né? Então, para cada reunião com o fornecedor que a gente faz, a gente preenche um formulário com as capacidades daquela empresa, o que ela oferece, quais são os cases de sucesso. E toda vez que alguém na empresa vem nos procurar para algum tipo de aconselhamento, a gente recorre a esse radar para ver se alguma das empresas que a gente já conversou na história tem alguma coisa tem alguma solução para endereçar aquele problema. Acho que é isso, Terra. Não sei se respondi. Excelente. Deixa eu... Terra? Deixa eu passar a bola para mim. Bom, na verdade é o seguinte, acho que foi uma resposta bastante ampla, enfim, para mostrar que também, assim, acho que eu gostei da mensagem seguinte: comece, às vezes pequeno, comece resolvendo problemas que podem não ser considerados inovação, mas que vão levar a uma questão de inovação. Eu acredito que a gente está no nosso último momento aqui. A gente tem uma pergunta do Marcelo Castilho, e é isso para todos os panelistas, e talvez eu deixe o Daniel e a Suzana responderem. Como a inovação aberta se relaciona a programas de gestão de ideias? Há uma tendência a restringir a inovação aberta, a inovação aberta em organizações ainda sem maturidade para a inovação? Vou deixar a Suzana falar para também não monopolizar aqui a sessão, mas eu, pela minha experiência, eu recomendaria que não. Eu acho que é dar um passo maior que as pernas. Eu acho que, pelo menos no nosso caso, foi assim. Você desenvolve um programa de inovação interno, é incrível o aprendizado que você acumula. Eu acho extremamente arriscado você ir para o mercado sem ter essa experiência prévia. Porque, como eu disse, às vezes você vai assinar um memorândum lá com um parceiro, se você não tem todas essas variáveis na cabeça, todos os cenários que podem vir a acontecer, e você não tenha dado já algumas cabeçadas internamente, a chance dessa parceria ou desse edital ou desse lançamento de desafio para o mercado, a chance de fracassar ela é muito grande. Não sei se Suzana, se quiser complementar. Eu gostaria de complementar, sim, também a nossa posição, Daniel. Inovação aberta, ela necessita de um certo grau de maturidade. Nós temos um estudo que fizemos com 24 empresas, sendo 12 no Brasil, 12 fora do Brasil, onde nós criamos um modelo de maturidade realmente para a inovação aberta, mostrando que as empresas em estágios muito iniciais, elas costumam fazer parcerias pontuais, parcerias normalmente diádicas, né? Não é uma criação de rede ainda, exatamente por essas questões que o Daniel colocou. A questão da direito de propriedade intelectual, as questões legais, a dificuldade da empresa de entender a inovação, o impacto, o risco associado e o risco associado também às parcerias. Não ter uma experiência anterior de inovação é um risco muito grande para a inovação aberta, sim. É preciso um passo de cada vez, é preciso uma construção do modelo e é preciso um alinhamento com a estratégia de inovação, que já implica em si um primeiro exercício de inovação, que é ter a estratégia, para que você possa realmente tirar proveito da inovação aberta. Eu acho que é isso. Terra, passamos para você de volta. Isso, obrigado, Suzana. Enfim, a gente tem uma última questão aqui do
do Jorge, tem algumas outras que talvez a gente responda aqui por e-mail individualmente para cada um pela questão do tempo, mas eu vou tratar dessa última questão do Jorge. O Jorge Correia, ele no final das contas pergunta se, e ele estuda a questão de plataformas Web 2.0, se nessas plataformas também se oportuniza a colaboração e interação entre os internautas para propor ideias. Sim, de fato, isso daí tem a ver exatamente com o modelo que eu apresentei ali, com os exemplos. Isso a gente vai disponibilizar aí via SlideShare e mandar a lista para todos os participantes. Existem vários modelos no qual que a gente fala assim, existe colaboração e sem colaboração. Quando eu me referi a colaboração, é que você pode criar oportunidades tanto em mercados de inovação, onde vários dos atores da internet eles colaboram entre si para a evolução dos projetos de inovação, seja na fase inicial ou na fase final, ou então a própria empresa pode estimular que o seu ecossistema colabore entre si. Ou seja, existem vários tipos de modelo e não há uma receita pronta, mas de fato, no próprio artigo que eu citei e no framework que eu apresentei, foram apresentados vários exemplos assim, de empresas que estimulam a colaboração entre os internautas. Bom, gente, eu agradeço bastante aí a presença de todos. Enfim, essa ideia do webinar é de a gente introduzir alguns temas, trazer um caso. Enfim, a Globant já vem fazendo isso há vários anos pelo mundo. Esse é o primeiro webinar que a gente faz aqui diretamente do escritório de São Paulo. Esperamos fazer vários outros aí nos próximos meses. Gostamos muito da experiência, gostamos da participação de todos, principalmente do nosso convidado, Daniel. E, enfim, estou vendo aqui uma série de perguntas entrando. Eu vou tentar responder junto com os demais panelistas por e-mail para vocês ao longo dos próximos dias. Muito obrigado e aguarde uma comunicação nossa com o compartilhamento dessa apresentação. Bom, eu deixo o meu tchau por aqui. Suzana, Daniel, vocês podem ter um tchau final também. Grande abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, um forte abraço e boa tarde.